Bom, nossos cumprimentos a todos os nossos amigos que nos acompanham, os amigos do YouTube, nossos amigos internautas. Hoje nós estamos aqui no estúdio da Assembleia de Deus de Criciúma, ABC, com o pastor Sebem, nosso amigo, companheiro, que é vice-presidente da igreja, com um convidado especial, né, pastor? Hoje, convidado especial, nós estávamos procurando essa figura ilustre aí, veterano de guerra, esse trabalho que nós estamos fazendo aí, que é para trazer um pouco de informação para um livro que nós estamos começando, estamos preparando aí com um novo sistema para que os irmãos possam ter maiores informações, inclusive em vídeo e em áudio. Por isso a importância de nós fazermos esta gravação e para poder deixar para a história tudo o que aconteceu e que nós pudemos informar para os nossos queridos amigos e também internautas que nos acompanham. Está conosco hoje nosso querido pastor José Antônio, mais conhecido como Zé do Banco para nós, né? Eu conheço o pastor Zé do Banco desde quando era criança, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja, quando nasci também no Evangelho, eu já via sempre o pastor José do Banco ali participando e pregando, se envolvendo na secretaria da igreja, sempre em alguma atividade. E ele é um grande amigo aqui de Criciúma, porque todo mundo conhece ele por ter trabalhado no banco, por isso vem esse nome, José do Banco. Trabalhava no Banco do Brasil e sempre teve um trabalho paralelo na igreja. Graças a Deus, sempre teve a oportunidade de usufruir, inclusive, desse privilégio de ter essa oportunidade de estar ali e também expandir o evangelho para as pessoas que estavam ao seu lado. E ali, na sua residência, que ficava perto da igreja, receber muita gente, inclusive, que vinha para pregar, para cantar aqui em Criciúma naquela época. Pastor José Antônio nasceu em 1933, 15 de março de 1933, se converteu em 1939, 1940, e ele tem uma história muito linda, né? Casado com a irmã Ieda Teixeira, nossa querida irmã, amiga, companheira, e pai do Josué Teixeira, nosso colega de infância. Nós vimos crescer e sempre acompanhamos a sua vida e a sua história. Então, eu gostaria de começar esta fala, né, apresentando para os irmãos aí o nosso querido pastor José Antônio, e depois o pastor Sebem vai também fazer algumas perguntas conosco. Boa tarde, meu querido irmão, na paz do Senhor. É um prazer, né, tê-lo conosco nessa oportunidade e nós vamos conversar um pouco. Eu agradeço de estar aqui esta tarde, junto com os servos do Senhor, e quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deus tem me dado graça na minha vida, tem me dado esse privilégio de estar aqui com esse trabalho lindo, maravilhoso. Porque a Igreja de Deus, ela é muito maravilhosa, tem muita coisa novidade, muita coisa nova, muita coisa boa. E essas coisas boas precisam passar para o público, para os nossos irmãos que não conhecem, não sabem o que a igreja do passado era. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe o pastor Sebem, está conosco, o pastor Eliseu. Amigos da gente. É verdade. Pastor José Antônio, 91 anos de idade, então, nossos queridos irmãos, imaginem o privilégio de tê-lo conosco ainda, nessa vitalidade, nessa lucidez, né? E ele tem muita informação. Ele tem a história na mão aí, da Assembleia de Deus, do Evangelho aqui no Sul, porque ele começou muito cedo. Por isso nós queremos perguntar, pastor José Antônio, o senhor se converteu nesse ano que o senhor falou aí, né, 1939, 1940, e como foi a sua conversão? Meu pai era espírita. Morávamos em Tubarão, no bairro São Martinho. Hoje um bairro muito grande ali, tem congregação hoje. Eu estive lá pregando aquela igreja de São Martinho há pouco tempo. E tem outra mais para cá um pouquinho, bem no começo ali, tem o São João, nós morávamos por ali, São Martinho. E logo em seguida meu pai mudou-se para Tubarão mesmo, perto do Grupo Mauá, e ele era espírita, trabalhava com espiritismo.
E nós passávamos um trabalho muito grande, porque o espiritismo, uma coisa que deixa pavor na gente. Como nós éramos crentes também, não conhecíamos nada. E não podíamos fazer nada, como menino, como menina, não podia fazer nada, nossa família é grande, porque os demônios contavam para ele. Então nós tínhamos um receio. E aquilo pesava na vida da gente. Mas lá um belo dia, ele se meteu numa encrenca com a igreja de Tubarão, o pastor André Silva. Eles foram lá e quebraram tudo. Desceram com a rua do Canudo, lá do padre, e vieram numa procissão e quebraram a igreja toda. O seu pai estava junto, estimulando o quebra-quebra. Era E o veio chefe com dele. ele uma caravana de pessoas de outra denominação. Da Igreja Católica. Todos da Igreja Católica. Igreja Católica. E vieram para quebrar mesmo. Dois padres. Dois padres vieram. Padre Geraldo e Padre Antônio. O senhor lembra do nome dos padres? Lembro. Que legal. Que bom. E aí, chamaram ele lá, porque ele era meio metido a valentão, não tinha medo, família de Aguiar, era gente braba. E aí, então, pegaram ele para uma testa de ferro ali, para a igreja. E quebraram tudo. Os bancos para fora, quebraram, arrancaram janela. A casa da irmã, se não me engano, era Lúcia Orsi, se não me engano, a casa de oração. Uma igreja pequena, 2 pisos. E ele chegou em casa muito assustado. Minha mãe olhou para ele e perguntou: meu velho, o que houve contigo? Queimou a igreja dos crentes lá, botamos tudo para a rua. Tem uma surra de laço nele. Mas o povo estava na igreja, pastor Zé? Não tinha ninguém. A igreja estava vazia, eu acho, né? Quando eles invadiram, não tinha ninguém na igreja, né? Estava na igreja, tinha culto. Tinha, na hora do culto. Estava cantando hino 15. Olha aí. Aí, bem na hora do culto, chegaram. Aí os crentes correram, saíram pelas fundas, pelas portas, e eles foram lá para o banco para fora, arrancaram janela, arrancaram porta. Era uma multidão grande, não era pouco, era bastante mesmo. Os 2 padres juntos, e ele era o cabeça daquela turma ali, porque os padres convidaram ele para fazer aquilo ali. Então, assustado, em casa ele disse: minha velha, fomos lá na igreja dos crentes, quebramos tudo, temos o banco para fora, arrancamos janela. E ela disse: eu vi que estava te metido em encrenca. E agora? O padre Geraldo e o padre Antônio estão presos. O delegado levou num jipe. Meu Deus, e agora o que vai fazer? Eu vou para o Santana agora. Eu arrumo uma bolsa, uma coisa, minha roupa, que eu vou para lá, para casa dos teus parentes, depois tu me manda uma carta dizendo como é que estava a situação. E ele foi embora, foi a pé pelo Tripa, de Tubarão a Santana, no Uruçanga. Amanheceu o dia lá. E passou-se o tempo, os padres foram presos, os católicos foram para a beira do rio para soltar o padre, veio o reforço de Florianópolis, mais outros delegados por aqui de perto. Foram para ali e fizeram a guarda até chegar a caravana de Florianópolis. Quando chegou em Florianópolis a notícia, o interventor já passou o rádio para o Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, lá no Catete. Prendemos 2 padres de Tubarão, um é alemão e outro italiano. Naquele período... Estava de guerra. Período de guerra, evidentemente, 2 padres estrangeiros. Faz uma movimentação estranha. Além da questão religiosa, tem a questão também política e também relacionada à guerra, né? Que é exatamente um momento muito tenso. Havia justamente essas 2 nacionalidades. Nacionalidades, alemão e italiano. Então, evidentemente, as autoridades tiveram preocupação com relação. E o Getúlio Vargas, quando viu aquela notícia, já mandou o rádio para Florianópolis, interventor, dizendo: se é questão religiosa, se os padres são italianos e são alemão, qualquer um dos 2, pode mandar matar. O radicalismo. A ordem é matar. Se for questão, problema de religião, mata. Transfiram. E se for problema de raça, mata todos os 2. Era a ordem do Getúlio Vargas. Aí o interventor recebeu a notícia,
Passou o rádio do delegado Tubarão. Aí perguntou por que era. Então ele disse, mas aí ele chamou o bispo lá em Florianópolis e disse para o bispo, ó, que a diocese era lá em Florianópolis naquela época. Nós temos ordem de mandar matar os teus 2 padres de Tubarão. Estão presos na cadeia, vamos matar eles. Não, o que houve, aconteceu? Aí contou a história. Mas eles não podiam fazer isso. A igreja católica não é a igreja do governo. O governo não tem igreja, não tem religião. O Getúlio não deixou esse negócio. Aí, por exemplo, tem hora para mandar matar aqui, ó. O rato está aqui, ó. Botou. O bispo botou na cabeça, e agora? Não, mas vamos dar um jeito. Aí falou com o delegado, não, caso é religião, não é questão de raça, não. Porque se era de raça, ia matar dos 2. Aí quando foi, daí um pouco chegou a caravana de Florianópolis, fez a guarnição na cadeia. No outro dia, 5 horas da tarde, soltaram os padres. Aí, lá em casa, alguém foi e contou, ó, Dona Olívia, soltaram os padres, já estão soltos já. Soltaram agora de tardezinha. Então a mãe pegou uma carta e mandou para lá. Aí ele voltou, para os 15 ele voltou. E nessa altura o seu pai estaria onde? Estava no Santana. Santana fugido? Fugido. Assim, ó, soltaram o padre, mas o próximo é o senhor. Justamente. Aí ele tinha a sessão espírita dele. Aí depois de uns meses, veio o pastor Orlando Boyer, né, para Tubarão. E aí já começou, continuou, mas no outro lugar, nessa mesma rua que é a igreja do Tubarão. Na esquina, na frente do posto de gasolina, na esquina mesmo. Ali tinha um negócio de engenho de arroz. Do lado do engenho de arroz era a casa do pastor Orlando Boyer. E eu tenho essa fotografia quando eu era menino nessa casa. Tenho lá comigo. E aí então, ele passou lá, por acaso passou por ali e viu aquela música, parou no meio da rua lá, olhando. Mas não sabia que era a mesma igreja que eu tinha apedrejado. Aí veio o porteiro lá, um irmão que era já bem mais antigo, estava por ali, que era um porteiro, porque só tinha uma família crente na Tubarão naquela época. Aí foi lá no meio da rua e pegou ele. O senhor lembra quem são eles ou quem é? Me parece que era irmão Hermógenes, me parece, não tenho bem certeza. Mas eram os 2 irmãos que tinham ali, que eram idosos na igreja, só ele e meu pai. Que é o pai do Deroci, né? Não. Veroni, parece que era um nome assim parecido, não me lembro o nome dos 2. Eram 2 filhos que ele tinha. Então parece que era ele, que era o porteiro. Foi lá no meio da rua e disse, entra, vamos visitar um pouquinho. Não, o senhor entra, vem. Pegou ele, levou. Sentou numa cadeirinha lá na porta. Tinha uma areazinha na frente, sentou ele ali. E ele ficou assistindo. Na hora do apelo, ele aceitou Jesus. Chorando. E aí chegou em casa, a mãe cantando o hino número 15. E a mamãe perguntou para ele, que reza tu aprendeu, onde é que tu disse isso aí? Ah, minha velha, tu nem sabe o que é. Eu me virei para aquela religião. Que religião? Aquela que nós apedrejamos. Mamãe olhou para ele assim e disse, tu não tem vergonha na cara, não? Fosse lá, quebrasse a casa dos crentes tudo, botasse o banco para a rua, fugisse, agora vai enfiar a cara lá dentro? Ô, minha velha, mas se tu falar, tu vai ficar crente também. Tu nem sabe como é bom aquilo lá. Mas no outro, isso era na terça-feira à noite. Quarta-feira de manhã tinha sessão espírita. E de manhã cedo, a mamãe acordou, já tinha aquela povo na frente, esperando para receber o passo deles lá. E ele levantou, foi para lá, botou a salinha dele lá, a mandinga dele ali na mesa, invocou os guias dele, não veio. Claro, já tinha aceitado Jesus, o diabo fugiu, né? E a mamãe olhou para ele lá da cozinha, viu ele assim atrapalhado, foi lá. O que foi, meu velho? Ei, minha velha, essa religião aí não presta, não. Por quê? Os meus guias não vieram mais. Aí a mamãe disse, então, meu velho, essa aqui é a boa. Porque se eles fugirem é porque eles são fracos. A outra é mais forte que a dele, que a tua. Então. Claro, Deus trabalhando. Não era aquele, mas Deus trabalhando na vida. Sim, e agora o que eu vou fazer? Não, eu leio um pedaço da Bíblia, que eu não sabia ler, mas não sabia ler. Eu leio um pedaço da Bíblia, a Bíblia que o Padre Geraldo deu para ele. Eu leio um pedaço da Bíblia aqui, esperando Deus, já disse que ele não precisa mais
tá fazendo sessão. E assim ele fez. Então, aí ela leu um pedaço da Bíblia para eles, entraram na salinha, deu um pedaço da Bíblia, dispensou eles, e quinta-feira tinha culto, no outro dia. Aí nós fomos todos, aí eu já era menino, lá todo mundo aceitou Jesus. Foi nesse momento que o senhor aceitou a Jesus? Foi, no momento. Isso mais ou menos 1939, 1939, 40, mais ou menos. Porque em 43 teve o primeiro batismo em Tubarão. Sim. Foi a minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho foi batizado. O pastor era ainda o Orlando Boyer. Que ali nos registros consta de 42 a 45 ali o Boyer em Tubarão, na região, né? Então era mais ou menos essa época. Né? Nessa época. Aí, quando foi em 43, o primeiro batismo em Tubarão. Diz que eles iam fazer o batismo ali, mas não parece que iam jogar pedra, uma coisa assim, aí ficaram com medo e foram para Cabeçuda. Eu não me lembro dessa história, que se foi em Cabeçuda, mas para mim foi em Tubarão mesmo. Eu fui batizado no Rio Tubarão em 45. Eu tinha 12 anos de idade quando o pastor Isaac me batizou. Já era o Isaac? É, o Isaac Lemos, o pastor Boy já tinha ido embora. Ido embora, veio o Isaac Lemos. O Isaac Lemos veio no lugar dele, lá do Rio Grande do Sul, que era o pastor, o tio dele de Florianópolis, o pastor João Colenda, né? Que era o pastor de Florianópolis. Então trouxe ele, botou ele ali. Mas não ganhava nada, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Já tinha um caminhãozinho velho, trabalhava com caminhãozinho velho, carregando farinha para os navios lá em Laguna. Então, fazia esses três ali carregando farinha para poder sobreviver. E em 45, eu estava em Uruçanga, aí meu pai disse, eu tenho batismo, vou ter que batizar. Então, vou batizar, sim, claro, quero batizar. É batizado no Espírito Santo, né? Aí eu batizei em 45 no Rio Tubarão. Tá? Aquele rio, jogava, nós batizando aqui, os pedras caindo do outro lado, cheio de pedra. Tudo jogando pedra de cima. O pessoal apedrejou. Foi. Só não jogava pedra em nós, mas jogava do lado para perturbar. E descia, mergulhavam lá, ria. Isso. Nós se batizávamos. Certo. Era no primeiro batismo foi 5. No segundo batismo foi comigo, aí já era 9. Inclusive uma tia minha também, de Uruçanga, batizou-se. Era lá no Rio de Janeiro. Então, o pastor Orlando Boyer, ele deve ter saído de 44, mais ou menos, para Florianópolis, mas eu para sair essa época por aí. Certo. Em 43 ele fez o batismo ainda lá em Tubarão. E foi batizado meu pai e minha mãe, meu irmão mais velho. E eu já fui batizado no outro batismo que houve, em 45, eu já tinha 12 anos. Quando eu fui para me apresentar para ser batizado, o pastor Isaac olhou para mim assim, não, tu não tem idade de ser batizado. E eu disse, não, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu sou crente. Tu joga bolinha de vidro? Não. Joga futebol? Também não. Aí mamãe chegou e disse, não, pode batizar que ele é crente. José é crente de verdade. Ele foi batizado com o Espírito Santo, não. Mudou a vida dele por completo. Deus já tinha um plano na minha vida. Quer dizer, para ser batizado. O batismo do Espírito Santo também, bem antes, foi uma coisa muito gostosa. Então, nós saímos da roça, vinha para casa para jantar. E mamãe fazia a janta, e quando fazia a janta nós íamos morar. Meu pai levava para a salinha e nós íamos morar tudo. A sócia chamava a gente quando ela estava. Isso em Tubarão. Tubarão. Então, nessa época, quando o Isaac assumiu, ele não era batizado com o Espírito Santo. E não era presbítero também. E batizava, fazia, dava sair tudo. Não tinha problema não. Porque não existia, gente. Material humano. Não existia material humano. Então, o que pegava, ia para ali. E o Joãozinho, que era irmão dele, era o moço que cuidava do pastor Orlando Boyer. Morava com eles. Quando o pastor Orlando Boyer saiu, pediu para deixar ele ali. Mas ele ficou só um pouquinho de tempo e já foi para São Paulo e lá fundou aquela igreja, porque o pastor Boyer tinha mandado ele para lá para fazer um curso para os Estados Unidos e ele voltou de lá já prontinho para fundar o Pindamonhangaba, lá a escola. Então, ele foi para lá. Depois o Boyer foi para Pindamonhangaba lá e então instalou certinho aquela escola, né? E aí começou os obreiros por ali. Depois eu nunca mais
pude ver o pastor Boyer, até queria ver, com um mocinho já queria ver, mas... Sobre aquele seminário lá em Pindamonhangaba, depois o Colenda assumiu? Porque o Colenda também esteve lá nesse período, né? Também participou. Mas primeiro foi o Boyer, né? Primeiro foi o Boyer. O Boyer, porque o João Colenda, o Joãozinho era empregado dele na igreja. Ah, entendi. Por isso então, ele acabou ficando ele lá. encaminhou o Joãozinho para os Estados Unidos, fez o curso lá, quando voltou, já veio para São Paulo. Desse período aí, ele ficou uns tempinhos por aí para Florianópolis e foi para Pindamonhangaba. Sabe, pastor CB, nós tivemos muitos dos nossos irmãos aqui que fizeram curso em Pindamonhangaba, né? O pastor Rui. Tem bastante. O Takayama, daquela época, o Edilson, o filho do João Sabatino. Vários daqui. Presidente da convenção, o pastor Nilton foi naquela época. Nilton também tá. Foi o Nilton, se foi o Daniel, se foi, mas o pastor não foi ninguém não. Foi do pastor Hilário foi. Foi a filha dele casada com esse de Joinville lá, o pastor que morreu. Sim, filho do Valmor Carlos. Do Valmor. Ela parece que foi a filha do pastor Hilário. Isso, exatamente. Também depois foi aquela guria também, que é uma irmã aqui do São Cristóvão, pagou a estadia dela lá também. A Perpétua. Perpétua, isso mesmo. Perpétua, lembra da Perpétua foi o filho do pastor Hilário, também foi, José, né? Foi, também foi. O pastor Vinícius Ferreira daqui também foi, né? Vinícius também foi. Eu sei que a Perpétua estava lá, porque, por coincidência, né? Quando o Tony Elziel e o Saulosa Memória estiveram aqui em Criciúma, e lá em Siderópolis ainda o trabalho era muito forte naquele período para a mineração, então normalmente os pastores levavam os cantores lá para Siderópolis, porque eles iam na escola dominical e já levavam depois os pregadores ou cantores para conhecer essa máquina, que era uma dragline, né? Escavadeira 7800, que extraía a terra até chegar no carvão, tirava toda aquela terra, e depois vinha uma outra máquina chamada shovel, que tirava o carvão e colocava nos caminhões para levar para o britador, para a lavação do carvão. Então, nesse período, eu lembro que tinha vindo ali Tony Elziel e a Perpétua estava nesse culto lá em Siderópolis, em Fiorita, né? Onde tinha a coligação mais forte, né? Em Fiorita. Começou ali também. Também começou lá, né? Os nossos pioneiros lá. E aí, depois do culto, eu lembro que estava do lado do Tony Elziel, e aí veio a Perpétua e perguntou se ele lembrava dela. Aí ela disse assim, Perpétua, né? Porque o carioca fala arrastado, né? Elziel, olha aqui a Perpétua, né? Aí depois começaram a conversar, que realmente tinham se conhecido lá em Pindamonhangaba. Então, foi um momento muito forte, naquele momento lá, aquele curso, seminário, e foi muito bom. Mas continuando, pastor Zé Antônio, então, aí começa a se congregar em Tubarão, começa a atividade ali, com 12 anos de idade já estava frequentando, e aí depois fez concurso do Banco do Brasil, né? Foi trabalhar no Banco do Brasil, deve ser mais ou menos nessa linha, né? Isso. E aí depois ficou até quando Tubarão? Nós ficamos meu pai mudava muito, era 1 ano, 6 meses, 4 meses, num lugar e já se mudava. Não tinha assim um lugar fixo. Ele não sempre era uma coisa diferente. Moramos em Tubarão, no Grupo Mauá, do São Martim, veio para o Grupo Mauá. Depois voltamos para o São Martim de novo. Quando mudamos para o São Martim, nós já éramos novo convertido. Certo. Aí começamos a buscar Deus lá. E o pastor Orlando Boyer tinha uma bicicleta Wander, era o cavalinho dele. Ah, é? Andava por tudo. Ele vinha de Tubarão a Uruçanga de Rio Culto, na casa da minha tia. Então naquela época já tinha então evangelização em Uruçanga através do... Tinha, pastor Orlando Boyer. Eu sempre achei que Uruçanga tivesse sido assim, mais para o final, que não tivesse feito nenhum trabalho, porque eu lembro que eu era garoto, adolescente, que nós íamos fazer campanhas evangelísticas, cultos lá, que a gente tinha muita dificuldade pela presença do Padre Agenor, que era muito forte ali, e era muito difícil entrar ali. Eu achava que o começo tinha sido bem depois, mas não, desde o Boyer já tinha então um trabalho feito em Tubarão. Minha tia se converteu com ele, porque meu pai ficou crente, já veio e pregou para os parentes. E aí a minha tia em Uruçanga,
Ele era oficial de justiça, meu tio, na época, em Uruçanga. E ela se converteu e o boy então vinha cuidar dela ali, fazia culto. Um mês, uma vez por mês, ou de cada 2 meses, ele vinha ali. Conseguiu deixar algum convertido ali, naquele período? Tinha família italiana lá, conhecia a irmã Zulmira, eu me conheço bem ela. Uma coisa que eu não sabia. Tinha. A irmã Zulmira tinha umas filhas que eram crentes também, que vinham no culto. A casa era a casa da minha tia, que fazia o culto. Então, daquele tempo, aí ele, quando tinha tempo de chuva, ele botava a bicicleta no vagão lá em Tubarão, vagão de bagagem, pagava uma taxazinha e vinha de trem. Certo. Tinha o sonho de descer do trem, pegar a bicicleta e ia lá para casa da minha tia. Mostra ali também nos registros que aproximadamente em 43, o Boyer foi o primeiro pastor que veio aqui visitar as primeiras crentes. Até ele teria feito culto doméstico na casa da Maria Rodrigues. Pode ser. Por 43, pode ser, porque nós morávamos no São Martinho. Nós morávamos no São Martinho, não éramos bem a par da situação. Não acompanhavam muito aqui? Não acompanhavam muito, porque também é longe, São Martinho, a igreja era 6 quilômetros longe. Então nós vimos ali só fim de semana. Meu pai tinha uma carrocinha com cavalo, então botava nós dentro da carrocinha e vinha para o culto no sábado, à tarde. À noite ficavam na igreja, pastor Orlando Boyer sabia que nós vimos naquele dia ali, ele ia na beira do rio, cortava o capim para o cavalo, tinha uma garagem do lado, uma estrebaria, já deixava o cavalo tudo prontinho ali para o cavalo comer, para parar ali dentro da estrebaria, comprava milho, deixava tudo prontinho, nós não trazíamos nada. E dormíamos ali com ele. Só íamos embora no outro dia depois do culto, no domingo à noite. Ali para ele era a maior alegria estar com a gente ali. Para nós. Ela fazia uma comida muito boa, irmã Éter, muito boazinha. Né? E recebia muito alimento também dos Estados Unidos, bastante leite em pó e outra coisa de conserva, vinha bastante. Eles davam um pouco para a gente também. Nós gostávamos de comer a comida dela porque ela era muito boazinha, muito legal mesmo, a esposa dele. E ele também era muito bom. Falava um pouco atrapalhado assim, ele aprendeu muita coisa com a gente. E quando nos visitava lá em São Martinho, ele fazia o culto, cantava hino, fazia o culto com a gente. Depois ele reunia nós os meninos, eram 5 meninos, reunia, fazia uma roda e ficava no meio. E aí ele perguntava as coisas para nós e ele escrevia, porque ele não sabia. Porque ele, a guisa de informação, eu acho que é importante, aqueles que irão ouvir e assistir, talvez não saibam que o Boyer foi missionário, né? O pastor também pode até falar melhor da vinda dele, o pastor Antônio também. O senhor lembra da origem de onde ele veio, a cidade que ele veio? Ele veio de Orleans. Tá, e mais para cá, para fazer a obra missionária. Ele veio da onde? Veio natural. Eu peço que veio para Orleans direto. Mas da onde? Qual? Dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ele era americano. Falava muito enrolado. Pouco se entendia ele. Entendi. Para quem está nos assistindo, de repente não referencia, ele é autor de várias obras, escritor renomado. Né? Aquele livro Heróis da Fé, por exemplo, da CPAD, ditado pela CPAD, é de autoria dele, né? Exato. Então conta-se que ele tinha ele aprendeu aqui o português na prática, né? No dia a dia, foi. Ele falava assim um português arrastado, mas o normal, né? De um americano, né? É verdade. Então ele reunia, ele pegava as palavras mais difíceis que ele não sabia dizer, e não sabia o que era, ele escutava de alguém falando, ele pegava e escrevia. Ele era um escritor muito bom. Sim, escritor bom. Ele tinha uma noção muito boa. Ele conversava com a gente assim, mas de longe ele estava pesquisando. Teólogo, né? Escritor. Era um escritor muito bom. E aí então ele fazia a roda de nós, as crianças, nós os meninos, nós chamávamos para ele irmão Boia. Eu não entendia, sabe o nome? Não era irmão Boia. Irmão Boia. Ele entendia bem para o Boia também, não questionava. Aí ele perguntava o nome para nós, nome bem difícil, nós dizia para ele dizia errado, nós dizia, não, irmão Boia, não é assim, é assim. Aí um dia eu trouxe um nome de Jaguatirica. Para o inglês, Jaguatirica, foi mais difícil de falar, de dizer, que é um nome difícil. Certo. E ele então dizia, isso aqui, que é isso aqui? Nós olhávamos assim, aí é um bicho, é chucuturico. Se não é chucuturico, é Jaguatirica. Aí ele escrevia embaixo, certinho já, aí nós dizíamos para ele, é J-A, ia dizendo as letras, ele escrevia. Aí ele dizia, mas não tinha, a língua não dava. Ele era um
pregador fervoroso? Ah, era. Como é que ele era? E tinha um dom maravilhoso de discernimento. É? Uma vez meu pai fez um encrenca com um crente dele lá de Tubarão, Uhum. e meu pai foi orar, e quando ele estava orando, o irmão Boy saiu lá da frente do púlpito, e veio cá, onde ele estava, e disse: irmão Manuel, o Espírito Santo diz que tu fez uma coisa errada hoje, o que é que tu aprontou? Não, na final fez, não mente para o Espírito Santo, tu fez alguma coisa errada. Aí ele começou a chorar, meu pai. Começou a chorar, e saiu, eu briguei com o irmão Imorge. Você foi irmão Imorge. Sim, mas o que aconteceu? Ah, sim, vai avançar um no outro, não deixa que eles se meteram, não ia avançar um no outro. Pois é, o Espírito Santo está triste com isso. Vai ter que pedir perdão para ele. Não, eu peço que não tem problema. Aí pouco chegou o irmão Morge. Aí, ó, o irmão Morge está chegando, pode ir lá conversar com ele. Já vai pedir perdão aí, de Vai cara. lá abraçar os dois, choraram. Tá certo. Vê, o Espírito Santo revelou para ele lá, orando, revelou que meu pai tinha brigado com alguém. Beleza. Pastor José, nesse período, então, Florianópolis, como é que estava lá? Qual é a relação Tubarão, Florianópolis, o Boyer estava aqui? Quem é que cuidava de Florianópolis, daquela região? Você lembra? Me Não? parece que Florianópolis naquela época estava com o pastor Virgílio Schmidt. Parece que estava com ele. Porque ele veio fazer um estudo bíblico para nós em Tubarão. Eu era menino. Certo. Inclusive eu tenho a foto dele lá e da esposa dele. Não sei se é a irmã Ramona ou Emena. Não. Acho que é Ramona, não deu, a esposa do irmão Virgílio Schmidt. Certo. Ela é doente de uma perna, parece, problema que deu um negócio lá diz, parece que era dos lampiões lá que pegaram ela, derrubaram do cavalo, machucou a perna e ficou manca. Ficou com problema. Então o Virgílio Schmidt dirigiu aquele estudo, e nesse estudo que ele dirigiu, o pastor, meu pai recebeu o Espírito Santo. Nesse estudo que ele dirigiu. E ele era de Florianópolis, naquela época. Então acho que era com ele. O senhor já Não tenho tinha bem alguma certeza. informação de como estava aqui em Criciúma? Não? Tinha essa... Não, aqui não tinha nada naquela época. Não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui? Não. Tinha aqui, talvez uma irmã, talvez essa primeira crente aqui, talvez, né? A filha Maria do Carmo chegou primeiro, 3 meses depois a mãe dela, Vitalina de Sena. Isso em 39, né? 39. Finalzinho de 39. Aí 43 a Maria Rodrigues, são as 3 primeiras assembleianas a estar residindo aqui, né? Então, resumidamente, Tubarão, então, foi pioneira Então ela foi pioneira na região. A sede era Tubarão. Tubarão. Tubarão era tudo. Embora que Tubarão, nesse tempo, até estava conversando aqui nos bastidores antes com o pastor Zé Antônio, Tubarão ainda não era emancipada, né? Então Tubarão também pertencia à capital. Pertencia à capital, Depois foi emancipada. Mais tarde, quando o pastor Isaac recebeu o batismo do Espírito Santo, aí emanciparam o Tubarão. Porque aí ele recebeu o batismo, foi lá em Florianópolis. Sim, e logo teve a transição, né, pastor? Foi. Do Antonieto Grangeiro, que assumiu daí... depois do Isaac veio o Grangeiro, depois do Isaac. Foi em 48 a emancipação de Tubarão. Ela emancipou de Florianópolis, né? E daí Criciúma em 53 emancipou de Tubarão. Né? Foi. Então, aí naquela época era muito perseguido. Muita perseguição na igreja católica. Não era dos padres, mas que perseguiu a gente mesmo, era aí. Eu, como menino, tinha uns 13 anos, 14 anos, nós estávamos no Rio Deserto, num culto lá com as irmãs, que nós morávamos lá, umas professoras, que veio de Blumenau, irmã Belica e outra, não sei o nome da outra. As duas eram professoras e na escola fazíamos o culto. Sim. E aí apedrejaram lá, foi um apedrejamento muito grande ali, perseguição muito grande. E das 7 horas da noite até 3 horas da madrugada. Quebraram as telhas quase tudo. Isso lá, hein? Sim, Rio Deserto. Até ali teve perseguição? Rio Deserto. Eu estava eu tinha 12 anos naquela época. Aí o engenheiro chegou, viu aquele barulho lá na escola, que ali era a casa de culto, que as irmãs eram crentes, as professoras, então elas decidiam a sala da escola para fazer culto lá. E o pastor Borba, que era o obreiro, que era presbítero naquela época, era o obreiro que dirigia os cultos lá, no Rio Deserto. Aí então, o pastor Borba dirigiu o culto, vinha de trem,
e voltava para Criciúma. Já era Criciúma naquela época. Já está morando por aqui já. Há pouquinho, chegado pouquinho tempo, aí, uns meses só, depois de estar chegando em Criciúma, quando deu o apedrejamento lá. Aí o engenheiro chegou, viu aquele barulhão lá embaixo, gritou com eles: amanhã todo mundo no escritório. Quero conversar com vocês tudo, não vai escapar nenhum. O engenheiro, porque comandava a mina. Certo. No outro dia, eles foram tudo para o escritório, ninguém foi trabalhar. E ninguém vai trabalhar, todo mundo no escritório de manhã cedo. Aí ele reuniu todos eles, ó. Os crentes nós vamos transferir para o Rio América. E vocês que são católicos, não vai ficar nenhum na minha, vai estar tudo para a rua. Ou deu uma choraçada, brigaçada. O engenheiro fez isso? Desemprego grande, naquela época é muito. Era época de crise, né? Não tinha emprego, né? E aí eles choravam, não tem nada. Os que são os crentes podem ficar tranquilos, eu vou mandar para Santana, para o Rio América, vocês vão trabalhar na mina lá. Já tem casa, você já tem. E aqui nós vamos botar fogo nessa casa. Você tem tantos dias para sair da casa, então botar fogo. O cara veio para brigar mesmo, o engenheiro. Já tinha uma consciência. Aí acabou a vila. Bem crítica, né? Arrancaram as casas tudo. Ficou um deserto. Aí tinha usina a usina que dava a energia para Uruçanga, para Santana, para lá do Rio Deserto. Não tinha usina aí. E meu irmão trabalhava nessa usina, meu irmão mais velho. Trabalhava lá. Então despediu todo mundo, ficou a usina. Nesse tempo nós mudamos para Laguna de volta. Moramos em Laguna naquela época. Foi para Laguna. Para Laguna. Lá o senhor ficou muito tempo? Lá nós ficamos de 45 até 1948. E frequentava a E igreja abrimos, lá também? não. Aí abrimos, meu pai abriu o trabalho lá em Laguna, não tinha também em Laguna. O seu pai que abriu em Laguna? Foi. Olha, Aí o pastor Isaac, pastor Joãozinho, ia dirigir o culto na nossa casa. Isso. Aí abrimos o culto lá. Aquela igreja que tinha sido apedrejada uma vez, uma época, depois o pastor foi embora também. O André Silva foi embora, o outro dirigente também foi embora, não deu certo. Então, o André Silva que o senhor fala é o André Bernardino? André Bernardino. André Bernardino Silva. É o pioneiro catarinense, né? Era o André Silva. Ele trouxe primeiramente para Itajaí e depois veio para cá. André Bernardino. Aí ele foi, não sei se foi para o Rio, desapareceu, eu não vi mais ele, porque ele também foi lá para o norte, lá a gente também não ia para ele, era criança, não tinha ideia nenhuma. Meu pai ia nas convenções, ia com o pastor Isaac, de Laguna. Então, aí abrimos um trabalho na Laguna, lá no campo, na Roseta, depois vamos para o campo de fora, que hoje nessa rua do campo de fora tem igreja. Aí veio uma viúva lá do Rio de Janeiro, e comprou uma casa ali, construiu uma casa boa, e aí na casa passou a ser o culto. Então nós a frequentávamos ali, e meu pai trabalhava, foi ganhando muita gente para Jesus. Meu pai era muito planejador. Ele não sabia ler, mas tinha um dom para ganhar alma, que era uma maravilha. Ele de almas. pregava e já a pessoa estava chegando na frente dele, era uma maravilha. O senhor ficou ali então até 1940. Aí em 45 nós mudamos para lá. 45, 48, saímos de lá. Saímos de lá, depois voltamos para lá de novo. Voltaram para lá de novo. Quando terminamos a Laguna, que estava já a igreja formada, tudo pronto, aí ele veio para Içara, aqui. Vocês vieram morar na Içara? Ia morar na Içara, abrimos o trabalho da Içara também. Não tinha ninguém ali, nenhum crente. É mesmo? Culto na nossa casa, o Borba que ela dirigiu o culto para nós, na nossa casa, ali no São João. Para cá um pouquinho, na Içara, que ela vem para cá. Não tinha nenhum crente? Tinha ninguém. Não tinha nenhum. Crente era só nós. Aí como meu pai procurava a igreja, veio aqui, falou com ele, não, nós vamos lá, vou para a casa de vocês. A família era grande, e nós convidamos os vizinhos, e aí começamos a trabalhar. Moramos numa casa bem para cá, depois mudamos lá mais para onde era o cemitério, para lá um pouquinho. Tem um posto de gasolina, bem na frente, era uma casa. Aí passamos para ali, porque era a casa dos cultos. E aí começou a se converter gente ali. Aí se converteu o André Valsore, a mulher. Converteu-se, que eu não me lembro mais o nome dessas pessoas, que a gente tem menino. Mas encheu a casinha logo. Aí saímos dali, fomos para o Capivari. Então, só retrocedendo um pouquinho, quer dizer que Içara começa em São João, então, a congregação?
A congregação era você morava onde? Era São João? São João, é. É um Quer dizer antigo, que a história o antigo começa ali. cemitério. No antigo cemitério. Ah, entendi. Que tinha um lá no centro, que é Isso. atrás da igreja de São Donato. Lá é um cemitério. Uhum. Mas o cemitério não era lá, era ali onde nós íamos morar. Só que já tinha criado mato. Uhum. E aí ninguém queria morar nessa casinha, porque a casa era chamada lá do cemitério, ninguém não. E depois desse período a igreja foi crescendo ali. Dali pra frente, Dali pra frente. foi O senhor crescendo. também falou uma outra entrevista, uma vez, eu estou lembrando agora, alguma coisa sobre Paulo Lopes. O senhor também teve participação lá no começo do Evangelho lá? Paulo? Paulo Lopes, não? Não. Não, né? Não, Paulo Lopes Lá não. Só mais aqui mesmo. na É, região. pra cá mesmo. Então, o meu pai abriu ali a Içara. Inclusive, eu tenho duas lembranças do meu pai, que a igreja já deu dos 30 anos e 40 anos de emancipação dali. Cada 10 anos eles faziam uma... Aí me deram uma placa bonita no meu pai, como pioneiro do trabalho da Içara, meu pai. Na época era tudo Criciúma, na verdade, né? Criciúma. Depois É. que Sim, teve Tudo uma era situação Criciúma. política. Sim, É. exatamente. Porque a Içara foi um caso muito sério também. Porque o meu pai vinha por aqui, andava por aqui tudo. Ele saía procurando lugar para morar e era uma coisa engraçada. Nós estávamos morando na Esplanada. Lá na Esplanada, ele fazia culto na nossa casa, o Borba também. Então nós viemos para aqui, para Içara. Então nós fizemos culto na Esplanada também. Lá também tinha uma família crente lá. Então eu converti lá em casa. Dali viemos para Içara. Então, quando chegamos nesse cemitério ali, abrimos o trabalho ali, trabalhamos, mudamos lá para perto daquele posto de gasolina, aí lá ficamos tempo. Dali vocês foram para outra cidade, hein? Não, aí mudamos lá para a mineração da Içara. Mineração. Lá onde é a igreja hoje, num potreiro lá embaixo, não tem que até hoje está lá o potreiro. Onde Lá é? era a casa de culto também. Na nossa casa sempre foi casa de culto, sempre Certo. trabalhando. Então, era um trabalho muito árduo, muito difícil, mas meu pai metia a cara, ia, e trabalhando, lutando, e quando é pouco já tinha gente crente na... Converteu-se aquela família do Osni, acho que conhecesse o Osni, acho que ele morava na Prósperas por ali. Sim. Ele era parente daquele que cantava a Marina. Aham. Lembra da Marina? Sim. O Osni, acho que é casado com... Ou é irmão da Marina, acho que o Osni é irmão da Marina, se não me engano. Se não me engano. Então ele converteu-se com a gente ali. Então. Converteu-se no Leva Vassoura, converteu-se mais outras 3 famílias. Quando nós estávamos prontos ali, a igreja formada, mudamos para Capivari, lá para o beirado do rio. Voltaram para aquela região. Para o Caçador, Capivari. Moramos lá também. Na nossa casa também era já culto. tinha igreja? Já tinha igreja lá? Não tinha igreja. Também era ponto de pregação, mais para cá um pouco, mais para o centro. Nós moramos lá no Caçador lá fora. Então não tínhamos. Mas era assim um trabalho árduo, difícil. Meu pai andava muito, não parava no lugar. Não sei se Deus permitia aqui para ele poder abrir o trabalho. Para estar semeando, né? Para semear, não sei se era isso, né? Então, E Deus que tinha ano os o senhor seus veio para planos. Criciúma, pastor? Aí eu vim para Criciúma em 63. 63 e aqui começa a cooperar. Aí na comecei a obra trabalhar do com o pastor Senhor Montanha. aqui, tempo do pastor Montanha. Aí mudei para Araranguá, porque eu fui nomeado para Araranguá. Isso já, o senhor disse, nomeado no banco, né? No banco para ouvindo. trabalhar em Araranguá. Então, como não tinha, a gente não estava instalada ainda, tinha um gerente se instalando lá, aí a direção geral me colocou aqui em Criciúma para estagiar aqui. O senhor conheceu aqui o primeiro templo, o segundo templo, ou só o segundo templo? Aí eu conheci desde aquele que foi mudado ali da minha casa ali para cá, no prédio tinha a casa ali, Sim. Bem na frente de Mocendino. Isso. Ali era a casa da congregação quando foi passado para cá. Era uma casa velha. Templo que era alugado, né? Era alugado, uma casa velha. O senhor conheceu esse templo? Conhecia, tempo era uma casa preta, assim, bem escura, tábuas. E é bem assim, não tinha safra, tinha nada. E ali era a casa de culto. Certo. Que é na frente da minha casa hoje ali. Isso. Então, perto da antiga motocar, né? É isso, né? Perto da antiga motocar ali, né? Dizem que era. É aqui no Vânio Belmiro, aqui. Pelo que ele fala. Vânio Belmiro, era ali. Eles têm uma residência dele que é ali na frente, bem na frente.
que é um prédio É, a minha grande casa é ali. uma casa. José mora ali, inclusive. José, o filho dele, mora ali. É. Então, Era, inclusive, abrindo parênteses, é onde ele recebia, adiantando um pouco a história, né? Onde, na época em que ele estava aqui, acho que no tempo mais do Montanha, Pastor Nilton, talvez nesse período, né? Onde vinham os cantores para cá, a maior parte dos cantores ficavam na casa dele. nesse tempo eu tinha 12 anos. É, eu só conto uma história muito bonita, que inclusive foi aquela história do Luiz Carvalho, quando veio cantar aqui, né? Sim, Que foi, acabou vindo cantar aqui na Igreja Batista e acabou convencido a cantar aqui e deu um mal-estar aí, né? Com a pastoracia na época. Nesse tempo eu era o vice-presidente da igreja aqui, pastor, a gente mudar para Lages nessa época. E eu assumi a igreja, trabalhando no banco, como presbítero. Foi um período difícil para mim. Ficou de interino, Banco e igreja. Foi. Ele era pastor presidente da convenção, que é o primeiro presidente de convenção que passou foi Criciúma. Foi aqui. Feita a convenção e ele foi consagrado a presidente aqui. Então, daqui começou a presidência dele e foi embora. Isso. Até se jubilar. Mas naquela época do pastor Nilton aqui, a gente trabalhou muito com ele, bastante mesmo. Lutamos muito com ele. Ele era muito pobre também, né? Não tinham quase roupa, assim, a gente ajudava bastante. A igreja ajudou bastante mesmo ele. Então, graças a Deus, tudo funcionou bem direitinho. E o pastor Nilton era assim, muito maleável, muito bom. Tudo que era cantor, pregador chegava, ia para minha casa. Não tinha hotel naquela época a igreja não pagava hotel. Aí falava com o meu irmão José, vai vir o Tonel Zé, vem pregar, vem cantar aqui. Vai para sua casa? Pode ir, não tem problema. Deixava ficar até terminar. E quando começava, não era no sábado, domingo, era da quinta a domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Aí escuta, então parava lá em casa. Aí depois vinha outro, o Gesiel Gomes vem também agora. Eu tenho um tempo para não saber. Dá, pode montar para lá. Gesiel Gomes parou lá em casa também. E assim... Conjunto Canção e Paz, né? Eu lembro que aquelas meninas de Curitiba, Conjunto Vocal Canção e Paz. Foi também. Parou o conjunto. Grande. Foi um conjunto grande, juventude, né? É isso? Juventude. De jovens anos 70. Eram jovens de Curitiba. Então, a minha esposa era aniversário naquela festa. Isso. E aí eu preparei uma surpresa para ela. Para ela e para o Josué, que os dois fazem aniversário um dia só. Eu era menino. Aí eu disse, pastor Nilton, leva eles lá em casa, que eu tenho preparado uma comida para eles lá. Alguma coisa para comer. Certo. Depois do culto aqui, sem dizer nada para ela terminou o culto, ela foi embora e foi dormir. Depois eu cheguei com toda aquela turma. Estamos na casa. Aí, quando ela chegou na porta, disse, eu não tenho mais o que dar para isso. Eu falei, não, tá tudo pronto. Tá tudo certo. Tá tudo certinho. Aí entraram, comeram, cantaram, uma alegria. Vinha muito aqui, pastor José, naquela época, circulava por aqui, era Dick Rosinha, né? Dick Rosinha. Tony Aziel veio algumas vezes. O Matheus Jens também. Matheus Jens circulou bastante também por aqui. E aí também aquele outro Luiz Carvalho veio, acho que umas duas Luiz vezes. Carvalho, ele veio para a Igreja Batista. Era lá naquele canto da fábrica de bolacha lá. Isso, a igrejinha era lá. E aí o Dirney chegou na sexta-feira, quinta-feira foram no culto lá. Eles fizeram como o povo de Assembleia de Deus, que a Batista não tinha quase ninguém. E era uma igrejinha pequena, mas não cabia tudo. E o Luiz Carvalho cantou a primeira noite, a segunda noite foi sexta-feira, o Dirney foi lá, eu não tinha, aquele mesmo que tinha na quinta-feira. Aí o Luiz Carvalho disse para o Dirney, ô Dirney, o negócio é o seguinte, eu não vou ficar nessa igreja aqui. Você só tem que Assembleia de Deus, agora sábado você tem culto. Nós temos sábado e domingo. Você não vai dar ninguém aqui. Realmente, não vai dar ninguém. Não posso pegar na igreja de vocês lá. Eu tenho que falar com o nosso obreiro, o irmão José. Ele é o pastor da igreja hoje, é ele, porque o pastor daqui foi embora para lá, ele assumiu a igreja. Vamos conversar com ele, se ele aceitar, não tem problema. Aí o Dinei veio ali em casa, conversou comigo. Eu disse, não, eu não quero encrenca com o pastor da igreja batista, ele é muito meu amigo, não quero encrenca com ele. Ele é muito briguento. Era briguento que era danado. Aí disse, não, isso aí a gente é certo, não tem problema. Então pode vir, sábado e domingo, mas não tem nada de compromisso com ele. Ele pode ficar no culto sábado e domingo aí sem problema nenhum.
Aí aí o Ney foi lá e avisou ele. Não, só para me vender os discos já chega. E aí vender bem, claro, né? Claro, igreja maior, né? Ah, o disco vendeu tudo, não sobrou nenhum. Vendeu tudo. É, porque ele era... Aí veio para aqui, nossa, passou lá, foi o culto sábado, cadê o homem? Ah, tá, nós meio brigando lá. Nossa, uma encrenca Deve grande. ter sido uma coisa interessante. Viu? Foi. Pastor assim Aí, nervoso. apregou, naqueles 2 cultos foram 35 almas que aceitaram Jesus. Aqui na igreja. 35 almas aceitaram Jesus. É. Uma maravilha, um culto gostoso, pentecostal. Eu fiz batismo lá dentro em Orleans, para lá para dentro, porque aquele tempo que o pastor Ney foi embora para Lages, o São Joaquim pertencia a Criciúma. Eu só não fui em São Joaquim quando eu era obreiro aqui, mas quando o pastor Ney estava aqui, eu fui com ele lá em Lages, lá em São Joaquim. Lembrando e reiterando, né, pastor Sebem, que você já falou, e vamos reiterar, porque as pessoas que irão assistir hoje talvez não saibam, né, são os mais antigos, que aqui, que é a Assembleia de Deus aqui em Criciúma, né, ela, na verdade, correspondia a toda a REC, toda a região carbonífera. Então, tudo. Toda aquela, Içara, Boa da Fumaça, Porquilinha. Siderópolis, então, é um pouquinho mais antigo, né? É, mais antigo. Mais antigo por causa da mineração, que era muito Quando forte abriu lá. o Criciúma, já tinha Já Siderópolis. tinha Siderópolis. Porque Já tinha lá. Tem histórias muito bonitas É. lá, que a gente tem que contar em outro momento. É, né? já Porque tinha. Porque tinha os obreiros. Pastor, não... Tinha o Mauro Laurentino que já estava lá, mas Era o antes do Mauro, Mauro mas tinha um obreiro lá, outro ainda... era o obreiro mesmo, o pastor obreiro lá, um irmão que dirigia aquela igreja lá, era o irmão, para me fugir a memória agora, Sim. Depois morreu aqui na Içara ele, veio para ali, orou ali. É, que é parente do Mauro Laurentino. É, parente dele, né? Exatamente. Agora fugiu o nome, mas eu o conheci, tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E depois teve também parece que o pai da irmã Nilda também ajudou muito tempo ali. Foi. Não é o José da Mota que você está O falando? Mota também evangelizou Não, lá. o Mota já é outro caso. E também participou bastante ali também. Pastor Mota, ele chegou a ser ministério, depois ele foi consagrado. O Mauro não foi, o Mauro ficou por ali mesmo. Ficou por ali, foi um obreiro, muitos anos, foi meu obreiro, e esse outro, que era o obreiro de Siderópolis, ele era um homem muito avivado. Era. Fervoroso, pregador de mão cheia. Irmão Augusto, não era? Irmão Augusto? Irmão Augusto. O Augusto que veio junto, né, com ele, né? Com o José da Mota, né? Augusto de Cerquilho, São Paulo. Sim, os dois eram bem amigos, os dois, bem amigos. Eram no mesmo tempo, né? O Augusto, e o irmão Augusto, ele veio trabalhar, também trabalhava na mina. E ele tinha um hábito de orar nos horários de intervalo de almoço, de lanche na mina, isso contado pelo irmão Mauro, que é parente dele, que a gente conviveu ali, né? E aí o pessoal chegava num certo horário ali da noite, às vezes tinha um vulto, um barulho, naquelas galerias, e saía uma onda que estava assombrada as galerias ali, porque tinha um barulho estranho naquela galeria. Foram descobrir, era o irmão Augusto que estava orando lá e fazia o eco naquelas cavernas. Então, era muito orador, ele gostava muito de orar. Fervoroso mesmo. Fervoroso. E ganhador de alma. Evangelizador. A igreja era cheinha lá. O pessoal, quando tinha festa não era Siderópolis, era... Rio Fiorita, né? Era Fiorita. Terra, onde eu nasci. Fiorita. Onde eu nasci. Aí... Onde congreguei, onde comecei tudo lá, né? Inclusive tinha 2 bandas, né? Uma banda lá e uma banda aqui. Então, era tão forte a congregação que o mesmo número de músicos que tinha lá, tinha aqui. Então, quando tinha uma festa grande, juntava tudo aqui, né? Até porque era o mesmo campo. O mesmo campo. Então, se encontravam aqui, mas o mesmo maestro, que era o Hans Schultz, lembra? Que era um maestro, um alemão muito inteligente. Né? Ele dava aula aqui na Içara e Araranguá. E também lá em Siderópolis. Então, também. Ia para lá. Né? Os pastores iam muito para lá, visitavam muito, pastor Montanha, pastor Newton. Né? Eu lembro do Montanha, quando era garoto, novinho, que ele ia muito em Siderópolis. Né? Ia sempre lá, ele visitava as casas, lá em casa às vezes ele ia, né? Meu pai era encarregado lá da Marion, trabalhava na Marion, essa máquina lá, essa dragline, né? E ele sempre ia com a lambreta dele, mas já trazia o tomate, né? Ele já descia, eu era garoto, eu lembro, descia daquela lambreta dele, mas já pegava
porta-luva dele já entrava com um saquinho de tomate que não podia faltar para ele. Mas era assim, era visitando, sim, andando. A igreja cresceu assim. Criciúma, lá, no tempo do pastor Montanha, daí para cá ela cresceu muito. Foi. Muito mesmo. Até ali era um pouco parada. Né? Não era muito assim de conversão de almas, mas depois que o pastor Montanha chegou aquela gaita dele aqui, Isso. para pegar aquele culto, abrir a boca num lugar aí, já o povo vinha todo ao redor dele. Ele tinha um dom para pregar, e os camaradas que vinham escutar, ele não escapava, ficava crente. Tinha um oratório. É uma coisa muito... Uma vez tive num culto da próxima com ele lá, que eu disse, a próxima, convidei a fazer um culto lá numa casa. E ele foi lá, levou a gaita dele, e então, assim pro lado da casa, era livre. Então eles não entravam, mas ficavam pela janela olhando o culto e ele tocando a gaita. Pois ele, aqueles camaradas que estavam lá fora na rua, ele veio ajudar todos eles. Ele chegou na janela assim, conversou com eles, não ficou um na rua, então, quase todos aceitaram Jesus. Eu fiquei olhando para ele assim, que dom maravilhoso, camarada. Aquela gaita, ele abria a gaita e cantava, ele cantava. Era um teixeirinho, como diz o mundo aí, né? Ele compunha, né? Tinha hino ele deles, compunha, tinha muito... É verdade. Então, a maravilha de Deus. Assim começou o trabalho. E voltando a Siderópolis, em função da mineração, né, pastor Sebem? Então tinha muita gente lá. Era muito forte a mineração. E aí, evidentemente, que tinha muito crente lá também. Por isso que a obra do Senhor cresceu muito lá em Siderópolis e foi de grande valia para a região. E depois as outras cidades ao redor, outros municípios foram emancipando, né? Na medida que emancipando, também a igreja ia por aqui, né? Evangelizado por aqui, a igreja também tomava posição de emancipar, né? Porque para descentralizar o trabalho foi como cresceu, né? Todos foram descentralizados. Pastor, dizer uma situação, o senhor também participou ativamente da liderança da igreja em Criciúma, né? O senhor foi vice-presidente, né? Que período a que período, senhor? Desde pastor Montanha até o pastor José Vieira. Eu estou olhando aqui, Montanha, gestão 1962 até 68, né? O Arthur Montanha. Então Isso. o senhor já está... Eu cheguei aqui em 66 aqui. Então foi durante a gestão do Montanha. Até o pastor José Vieira, que foi 76 a 80, gestão do Vieira. Isso. Olha, o pastor... período. O pastor que substituiu o pastor Montanha foi o pastor Hilário da Costa. Ficou pouco tempo, né? Não ficou muito tempo. Uns 2, 3 anos. Acho que 3 anos, né? Depois veio o pastor José Alves. José Alves deu uma grande divisão na igreja. Foi um momento difícil. Aquela divisão grande mesmo, foi feio aquilo ali. Mas tudo Deus permite para o bom andamento da obra, né? Sim, verdade. E naquela vez que deu aquele problema do Luiz de Carvalho, depois o pastor meteu a boca na Assembleia de Deus, falou. Parece que quanto mais falava, mais convertia a gente. O Assir ficou falando depois? Meti o pau. Ele me pegar, eu não tenho culpa. Verdade, isso eu não sabia. Sabia que ele tinha ficado chateado. Que me pegar, porque eu aceitei o Luiz Carvalho, porque ele me ia falar com a igreja de Batista, sei da onde, a presidência dele, botar ele para fora da rua. E aí eu disse para o Luiz Carvalho. Declarou guerra Luiz Carvalho, então. Foi. Aí o Luiz Carvalho, eu perguntei, Luiz, a tua igreja vai encrencar comigo? Não, se encrencar comigo, eu vou para a Assembleia de Deus e acabou-se. Não aconteceu nada. Não tem nada. Não. Então, isso é evidente que foi só uma reação, uma reação momentânea, né? E evidentemente que isso acontece. Mas assim, pastor José, eu sei que o senhor tem muita coisa para falar e evidentemente que nós teremos muito prazer em poder ouvi-lo. Penso que talvez a gente tenha que fazer uma outra gravação, outro momento, para dar continuidade. Mas eu gostaria que o senhor, nos momentos finais dessa primeira gravação, o senhor fizesse as suas considerações finais e dissesse da importância dessa sua participação. São 91 anos de feliz existência e todos esses anos de fé que o senhor tem, né, e tudo que o senhor contribuiu para a obra do Senhor, o que semeou, né? E qual é a alegria de poder estar servindo o Senhor, né, por todo esse período, e o que você recomendaria, então, para aquelas pessoas que estão começando na obra do Senhor e que querem servir ao Senhor com alegria? Graças a Deus, quando chama a gente, várias profecias deu para mim,
que eu fui escolhido antes da minha mãe. Então, não tive dúvida. Eu falei com Deus em Porto Alegre, para vir para cá. Eu estava um pouco fracassado na fé, tinha casado com a moça não da igreja, que é a Ieda hoje, ela converteu-se. E eu estava assim, nem cá e nem lá. E um dia eu vou para o serviço e eu vi uma voz na rua, me chamando pelo meu nome. E eu disse, ué, lá em Porto Alegre, na rua Voluntários da Pátria, eu morava Navegantes, estou ficando maluco, fim de voz. Andei um pouco, aquela voz do José, eu parei, olhei, ali não tinha ninguém, não tinha casa nenhuma, é tudo ali, era tudo galpão de comércio, de depósito, de navio. E eu estou bem não, lá na frente eu andei mais um pouco, ia pegar o bonde, e era aquela voz bem forte, aquela foi mais forte comigo. E eu parei e disse, quem é que está falando comigo? E aí eu escutei a voz de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu tenho plano contigo. Tu resolve hoje. Ou tu cai na minha mão, eu tenho misericórdia de ti, ou tu cai no meu diabo e nunca mais. E eu comecei a chorar no meio da rua. Olha aí. E eu disse, Senhor, eu te conheço, tu és misericordioso. Eu sei que a tua misericórdia é grande, eu quero cair na tua mão, não do inimigo. Então volta para o meu caminho que eu tenho então para te realizar contigo. E aí voltei para a igreja, o pastor Niles foi lá, me reconciliei com a igreja. Voltei, aí eu reclamei para o Senhor, e agora? Minha esposa não é crente, deixa comigo. 15 dias depois minha esposa foi convertida. Então, um ano depois ela foi passar com o Espírito Santo. Foi a minha ajudadora, foi ela. Nunca é vão a gente servir a Deus. A gente sempre tem uma recompensa lá de Deus. Quando eu entrei no banco, eu pedi a um senhor uma maneira de eu ir para a igreja, porque eu trabalhava de garçom naquela época, uma hora de procura era a igreja, então eu orava para que Deus me desse um emprego. Deus me deu o Banco do Brasil. E nessa época, me mudei para Criciúma, quando fui nomeado para cá. Comecei a minha vida espiritual na igreja de Criciúma, meu trabalho aqui. O Montanha era muito amigo da gente, tive problema com ele, sério mesmo, e Deus ficou do lado dele, não ficou do meu lado. Foi uma grande lição que Deus me deu. Eu fui como presbítero em Araranguá, ele ia na Araranguá de Jusculto, para ser Araranguá, para ser Criciúma, ele dormia na minha casa, não almoçava lá em casa, parava lá em casa, e quando veio para cá, não me aceitou, não prestou como presbítero, não me aceitou. Por que também não sei, o problema dele, do outro pastor lá. E eu fiquei ressentido com aquilo, não quis mais ir para a igreja, para essa reunião. Lá um belo dia vem de novo na igreja, do banco para a igreja, e eu venho para casa, e quando chegou no meio da rua, Deus falou comigo. Por que ele está ressentido? E eu disse, claro, ele não me aceitou como presbítero. Tu pensa que posição me coloca na minha frente para ter privilégio? Não tem privilégio comigo. O privilégio é aquele que me serve. Tu te lembra, quando tu orou um ano, pedisse um emprego, eu te dei o melhor que eu pedi de dar, o Banco do Brasil. Tá, prometi que tua vida seria uma vida abastada. Não te falta nada. Tu vai ter vida abastada. Agora, tudo eu fiz por ti. O que tu fazes por mim? Por que tu tá ressentido por causa da posição de presbítero? Não me coloca para isso, não tem problema comigo esse negócio. Pô, tu tem que trabalhar, eu te chamei para isso. Eu comecei a chorar no meio da rua, cheguei em casa chorando. O que houve? Vou para a reunião. E dia que na reunião, o Montanha estava na reunião, quando entrei na porta, pastor, dá licença, pode entrar, irmão José. Eu já era vice-presidente dele. Pode entrar, irmão José, então. Aí eu orei, depois me sentei, ele assim, irmão José, tu pode entrar na reunião aqui, mas tu não vai ser assim com o presbítero. Na minha cara, assim. E eu fiquei assim, não, pastor, nem que seja como porteiro que eu trabalho nessa igreja. Que eu trabalho nessa igreja, mas nem que seja como porteiro. Aí ele baixou a cabeça e os irmãos ficaram quietos. Bom, peguei a escala daqui para Içara de bicicleta, dirigi o culto no sábado à noite. E para Uruçanga, domingo à noite. Então, fiz as duas escalas. Na outra reunião seguinte, ele me apresentou como presbítero. Aí, um dos irmãos lá levantou-se, mas pastor Montanha,
O senhor, na outra reunião, das outras passadas, o senhor disse para nós que não, para nós não aceitar o irmão José como presbítero. Agora o senhor diz para nós essas coisas, e agora o senhor está apresentando ele para presbítero? Eu fiquei com pena dele. Ele vermelhou. E disse, mas agora eu quero que seja presbítero. Se vocês não aceitarem aquilo, é para a Assembleia Geral no sábado agora, e vou deixar vocês de lado. Aí eles aprovaram, como presbítero. Num mês só. É como Deus trabalha na vida da gente. Então, Deus, servir a Deus é a coisa melhor que existe. Também uma coisa. Sempre trabalhei, nunca quis salário. Fui pastor no ministério, fui pastor em Uruçanga, fui pastor em Lauro Miller, fui pastor em Morro do Passo, mas nunca peguei um cruzeiro da igreja para sustentar. Nunca quis também, era uma guerra que eu tive com o pastor Nilton, porque eu não tinha salário. Eu dizia para ele, pastor Nilton, eu vou pegar dinheiro da igreja para estar no banco? Deixa eu ficar na igreja. Eu não preciso de dinheiro da igreja para viver. Deus já me deu. Então ele ficava mais calmo, mas no final fui obrigado a conseguir alguma coisinha para a convenção, porque ele exigiu comigo. Então, o trabalho que Deus chama, quando ele chama, pode ir por onde quiser. É igual o Jonas, quis fugir, foi parar na boca do peixe. Não tem jeito. E eu não pude fugir de jeito nenhum, então fui fazendo a obra de Deus. Graças a Deus me jubilei, me jubilaram, né? Por causa da idade, que eu não queria também. Mas o senhor ainda continua pregando. Continuo pregando. Pego tudo que é lado para aí, estamos com vida. Só não vou quando eu estou meio doente, que a idade da gente não pode estar muito, não pode estar muito a corda, a idade da gente não é tão nova. 91 anos, tem que me cuidar também. Aí eu pego uma gripe, ou a garganta cansa, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, para trabalhar, fazer alguma coisa. Que coisa linda. Mas está aí um exemplo aí, né, que para todos nós, aqueles que haverão de assistir esse vídeo e irão entender como é que foi o começo da obra de Deus aqui em Santa Catarina, mais no sul, aqui, né, Tubarão, Criciúma, região, dá para entender a importância desses valentes, né, como o pastor José Antônio, hoje com 91 anos de idade, está aqui, né, nos dando esse privilégio de nós registrarmos um pouco das muitas histórias, muitos eventos que aconteceram na sua vida, de bênção. Eu acompanhei, né? Só do que eu acompanhei, teria muito o que falar do pastor José, para nós chamar para nós o pastor José do Banco, né? Então, sempre foi para nós como um pai, né? Conselheiro, né? A gente sempre teve uma amizade e um respeito muito grande pela sua vida e pela sua história. Nós queremos deixar isso aqui registrado e ficará para a posteridade, esperando que aqueles que tiverem esse privilégio de poder assistir, né, que sigam esse exemplo de dedicação, né, de conversão verdadeira, aqueles que estão adentrando o ministério, que tenha também essa visão de comprometimento com o reino, né, não com interesse próprio, mas com o reino, assim como ele fez, e Deus o honrou e trouxe até aqui, dando-lhe vida, saúde e longevidade. Isso é importante, por isso nós queremos agradecer, pastor José, por ter atendido esse pedido, e se houver oportunidade ainda, haveremos de ter ainda outras entrevistas para complementarmos o nosso acervo de histórias lindas, né, como a sua. Maravilha. Em nome da nossa ADC, pastor José, eu quero agradecer ao senhor pela sua disponibilidade. Obrigado. A sua dedicação em poder ter vindo aqui e dizer que hoje nós, como uma geração mais nova, de obreiros, eu quero dizer que nós somos muito conscientes de que foi a boa mão de Deus, mas também foi o esforço de vocês. Vocês foram guerreiros, batalhadores, vocês levaram pedrada, críticas, e hoje, se nós temos liberdade e os privilégios que nós colhemos hoje, toda a colheita que nós temos hoje, né, pastor Eliseu, é por causa desse caminho que vocês pavimentaram para a igreja. É verdade. Né? Então, em nome de todos os nossos obreiros, né, do presidente, pastor Roberto, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida e dizer que nós aprendemos mais hoje aqui nessa entrevista com o senhor, ficamos mais crentes, a nossa fé é mais edificada e desejo que aqueles que estão nos assistindo também tenham a mesma experiência. Amém. Deus abençoe a todos. Quando eu não sei, acho que eu nunca, não vi, mas já fiz batismo, já fiz casamento nessa igreja, 2 de uma vez só. O casamento.
Era lá do interior, vieram casar aqui, que assim, queriam casar os dois juntos, que eram gêmeos, parece, se não me engano, as Viu? noivas, mas que eram gêmeos, queriam casar juntos. E eu fui obrigado a fazer casar os dois juntos. Não teve jeito. Muito bem, pastor José. Agradecemos, então. Nós estamos aí com o nosso horário estourado, porque parece que tem outra equipe que vai fazer uma outra gravação agora. Então, nós queremos agradecer a sua participação e a gente vai conversando daqui para frente, marcando outros eventos aí para a gente continuar essa linda matéria. Está sempre à disposição. Obrigado, pastor. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado a todos. Obrigado. Maravilha. Benção total. Tem história muito